General, vamos à repercussão das últimas notícias? Bora. No fim de semana passado, numa loja maçônica de Brasília, o general Antônio Hamilton Mourão falou abertamente sobre a possibilidade, mais ainda, ele falou sobre a necessidade de intervenção militar. Vou ler exatamente o que o general Mourão falou. Na minha visão, que coincide com a visão dos meus companheiros do alto comando do Exército, estamos na situação daquilo que poderíamos lembrar da tábua de logaritmos, aproximações sucessivas, até chegar o momento em que ou as instituições solucionam o problema político, com apelação do judiciário, retirando da vida pública esses elementos envolvidos em todos os ilícitos, ou então nós teremos que impor isso. General Vilas Boas, ele não desrespeitou, não quebrou a hierarquia, não desrespeitou o regulamento disciplinar do Exército, ele não vai ser punido pelo senhor ou pelo ministro Raul Jungmann? A maneira como o Mourão se expressou, e o Mourão é um grande soldado, uma figura fantástica, um gauchão, soldado. A maneira como ele se expressou deu margem a interpretações um espectro bastante amplo. Não é? Mas ele inicia a fala dele dizendo que segue as diretrizes do comandante. E as nossas diretrizes têm sido que a nossa atuação, desde o início das crises, antes a própria do impeachment, era de promover a estabilidade, jamais causar alguma instabilidade, de pautar sempre pela legalidade e, segundo, preservar a legitimidade, né, que o Exército tem. Então, ele começou pautando isso. Mas depois... Né? Depois, o que ele disse dá margem, como eu disse, dá margem de interpretações, mas se você recorrer ao que está na Constituição, no artigo 142, né, como atribuição das Forças Armadas, ela diz ali que as Forças Armadas podem ser empregadas na garantia da lei e da ordem por iniciativa de um dos poderes, e isso tem acontecido recorrentemente. Né? Aconteceu este ano. Estamos lá no Rio de Janeiro, tivemos na Espírito Santo. Em Brasília mesmo, o Executivo... Mas antes, no texto diz, o Exército se destina, as Forças Armadas se destinam à defesa da pátria e das instituições. Essa defesa das instituições, dos poderes constituídos, ela poderá ocorrer por iniciativa de um deles ou na iminência de um caos. Então, as Forças Armadas teriam um mandato para fazê-lo. E você veja que essa questão, o que ele quis dizer, nós já conversamos, inclusive, né? O que ele quis dizer é que, e ele pautou, ele chamou a atenção para as eleições. Quando ele fala de aproximações sucessivas, uma delas que ele fala é das eleições. E ele disse que caso não sejam solucionados os problemas, nós poderemos ter que intervir. Então, isso foi o que ele quis dizer realmente. E essa questão de intervenção militar, ela ocorre permanentemente. O Rio de Janeiro é uma intervenção militar, como foi o Espírito Santo, como foi Natal. Mas aí ele está falando de uma intervenção militar, o que eu entendi, e grande parte dos leitores e espectadores entendeu, é que se o judiciário não tomar providência sobre a corrupção no outro poder, no legislativo, que aí a intervenção militar será necessária. Aí já é ele já está se manifestando, a interpretação que dá margem a é que ele está, como um militar da ativa, opinando sobre assuntos políticos, coisa que ele não pode fazer. Mas tem que contextualizar, né, Biel? O ambiente que ele estava era um ambiente fechado, né? Ele foi provocado numa pergunta. Mas não é a primeira vez que ele fala, né? Ele já tinha se manifestado uma outra vez. Mas já conversamos, inclusive ele falou no alto comando, e ele não fala pelo alto comando. O único que fala pelo alto comando sou eu, né? E pelo Exército também. Mas é uma questão que já consideramos resolvida internamente. Não vai haver. E a população... Punição não vai haver.
punição Não, para não, ele? não, já conversamos, Sei. né, para colocar as coisas no lugar, mas uma punição formal